Fala, pessoal. Futebol, algumas máximas, né? Elas se mantêm. Uma crise, um ambiente ruim, ele só tem uma maneira de se restabelecer, de voltar minimamente à sua normalidade, que é com vitórias. É dentro de campo. Não é só com uma bela entrevista, com grandes explicações, porque isso dura até o próximo jogo. É o campo que decide, né? É o campo que define. O Inter chegou com a derrota na Copa do Brasil e da forma como ela aconteceu, o Inter chegou a uma espécie de limite, assim, daquilo que o torcedor poderia aguentar, poderia suportar. Porque são muitas frustrações e o Inter se apequenando em momentos importantes e contra um time onde o Inter não tinha inferioridade. Esse é um detalhe importante. Tem jogos que tu olha, opa, o adversário é superior, vou montar uma estratégia especial, assim, assado e tal, para conter os caras e tal, e opa, não. Fluminense e Inter, o Inter, pelo menos, né, é como se viu desde o início do ano. O Fluminense agora teve um momento de melhora com o Renato, especialmente no período da Copa do Mundo, mas já quando voltou vinha de 5 derrotas no Brasileiro, né? E o Inter é um time que teoricamente se apresentava com melhores condições. Mas o Inter não jogava bem há muito tempo. E essa vitória do Bragantino, em cima do Bragantino, foi uma vitória onde, além dos 3 pontos que nos, né, dá uma luz, nos tira lá da zona de baixo do próximo ao rebaixamento no Brasileirão, mas não foi só a vitória, foi o surgimento de um centroavante que há muito tempo a gente vinha falando, tá na hora de botar ele para jogar. Vocês lembram? Eu gravei um vídeo aqui, cheguei a escalar o time do Inter, no meu centroavante, Ricardo Matias, tem que botar contra o Fluminense, respeitando as histórias de Valência e Borré, mas não estão mais jogando bem. E tem um guri que cada vez que entra mostra que tem qualidade, mas dá um jogo para ele. Não alguns minutos depois que o time está tomando 3. Deixa ele jogar inteiro uma partida. E o Ricardo Matias entrou e, puxa, aquilo que o Roger reclamava, né? Que os atacantes estão em uma fase que os gols não acontecem, que a bola chega e a gente não define e tal e tal. Pois ontem, sábado melhor, a bola chegou e o Matias definiu. E isso faz muita diferença. Isso dá confiança, isso dá tranquilidade ao time. Né? O jogador que quando a bola chega, ele define o jogo. E além disso, ele participa, ele joga, ele se movimenta, ele sabe articular uma jogada, sabe dar passe, faz pivô, cabeceia e finaliza muito bem. Ele é o centroavante do Internacional. E o Alan Rodrigues, gente, no meio, quanta diferença, né? Até o Thiago Maia ficou mais rápido no jogo. A bola sai com mais velocidade. Não é o jogador ser corredor, é o ritmo que tu dá, tu toca e passa a linha da bola, toca e te apresenta, toca e passa, né? Sempre dando ritmo no jogo, te apresenta lá na frente, joga lá atrás, né? Faz o ponta a ponta, né? O área a área, box to box, como queiram, né? É um jogador realmente que dá uma outra dinâmica ao meio campo. E isso tudo contribuiu para que o Inter contra o Bragantino fizesse uma atuação, repito, não foi só a vitória, foi uma atuação que deixou todo mundo empolgado. Opa, o Inter pode jogar isso, já jogou isso. E de novo se apresentou jogando assim. Então, isso traz agora, para uma semana tão importante quanto é o jogo contra o Flamengo, um ambiente diferente daquele ambiente baixo astral que foi, né, após a eliminação para o Fluminense. Então, é assim, ó, foi na hora fundamental. Eu sei que tem muita gente que fica sempre pensando, mas por que não botou o Ricardo Matias antes? Ok, beleza. Né? Eu também concordo, já falamos sobre isso. Mas o Inter está na Libertadores. Pega um adversário que teoricamente é mais forte que ele. Tem um grupo mais qualificado, tem muito mais dinheiro. Né? Agora, são 2 jogos apenas. Né? E o Inter pode, com certeza, se aproveitando de um primeiro jogo de qualidade para trazer alguma coisa de não chegar no desespero do Beira-Rio, né? Não pode chegar lá e só jogar pelo 0-0, tem que tentar jogar. E eu acho que essa nova ideia, porque o Carboneiro se lesionou, uma pena, né? Mas então, bom, traz o Wesley para o lado esquerdo. E eu vou repetir, a má fase do Wesley, gente, não era só o lado. Eu concordo com todo mundo que diz que ele rende mais no lado esquerdo. Todo mundo sabe disso. Mas ele vinha também no lado direito fazendo bons jogos em outros momentos. Só que nessa temporada, o Wesley não rende bem nem no lado esquerdo, nem no direito. Ele jogou várias vezes no lado esquerdo, com o Wanderson pelo lado direito. Ele não conseguiu render bem, né? Mas contra o Bragantino a gente viu o Wesley de novo.
a jogada de passagem com o Bernabé. Tomara que se repita, né? Aquilo que a gente viu com tanta qualidade no ano passado. Mas também é uma arma que o Inter tem. Se tudo der certo com o Wesley, com o Bernabé, o Alan Rodrigues flui mais o jogo, o Thiago Maia cresce, o Alan Patrick participa mais, porque tem um parceiro para conseguir olhar para o lado e jogar, né? Enfim, e o Ricardo Matias te dá alternativas, porque ele é um cara que está se mexendo. Então tem sempre a possibilidade de enfiar uma bola, de dar um passe entre linhas, né, para procurar alguém numa infiltração, num espaço vazio. E para frente, né? O Borré se movimenta muito, mas vem muito para trás. O Valência tem uma movimentação intensa, só que o Valência está numa crise técnica que o cara chega para dividir, puf, ele cai no chão e não tem sequência jogada. Não é o caso do Ricardo Matias. O time está definido, tá? Roger não tem nenhuma dúvida. Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente Ricardo Matias. E fazer um posicionamento que o Inter ataque e com bola, defenda e com bola ataque. Preocupe sempre o time do Flamengo, né? Não deixar o Flamengo nunca à vontade. O Flamengo não vai ter o Arrascaeta, seus principais jogadores, né? Tá fora o Arrascaeta, então isso também, né? Claro que tem. O Flamengo tem um elenco monstruoso, mas não ter o Arrascaeta, né? Vamos lá, vamos combinar que é sim uma boa notícia, né? É uma boa notícia para o Internacional. Qualquer desfalque nesse momento é importante. Estava tentando até aqui ver direitinho qual é o provável time do Flamengo. Eu tinha anotado, tá aqui: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Jorginho e Saul, aí Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo. Não tem nem o Pedro aqui, nem Bruno Henrique nesse time, tá? E aí a gente vê que o Flamengo, ele não vai ter o Arrascaeta para esse jogo, que é talvez um dos jogadores mais importantes, aí, especialmente nessa zona de criação. O Arrascaeta está suspenso, né? É isso. E o resto parece ser opção do Felipe Luiz, deixar Pedro, por exemplo, e Bruno Henrique também de fora. Mas o cara tem um elenco, né, que ele pode pensar 400 vezes naquilo que ele pretende fazer com o time. Cabe ao Internacional voltar a jogar o que sabia jogar, e o que ontem, sábado, voltou a jogar, né? Eu gostei, repito, não só da vitória, mas gostei da atuação do Internacional, tá? O Tabata participa do gol em que ele rouba a bola e a bola vai para o Ricardo Matias, né? Aos poucos retomando, tendo mais confiança. Até o Cleiton Sampaio, que tem problemas sérios de posicionamento, mas ali vai entrar o Vitão, mas jogou em alto nível. O coletivo funcionou, e quando o coletivo funciona, as individualidades tendem a crescer. Ricardo Matias fez a diferença. Fazer o gol quando tem a chance dá confiança em todo o elenco. E isso foi fundamental. Vamos agora apostar que o Inter possa, né, encarar o Flamengo. Pelo menos aquele ambiente de desolação, ele diminuiu bastante. Não é que o Flamengo deixe de ser favorito, mas havia um ambiente de já perdeu do Internacional. Não tem mais. Não tem mais. Dá para acreditar. Tá legal? Não esquece de deixar teu like, compartilhar, curtir, ativa os sininhos ali para receber os novos vídeos, tá? E se quiser ser membro do canal, seja membro do canal do Nando. Mas não é membro ainda, bom, mas tem que pelo menos se inscrever no canal, tá? Pra gente ir aumentando aí o número. E se já tá aqui há um tempão, tá comigo, avisa os colorados, traz mais gente pra cá, pra gente estar sempre falando do Internacional. Valeu? A gente se vê. Tchau, tchau.